Você está ouvindo o programa Evangelho na Real, o seu programa cristão que aplica o evangelho puro e simples e a verdade da Bíblia à realidade do imigrante. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio e hoje teremos uma mensagem especial para as mulheres. Durante o mês de março, aqui nos Estados Unidos, é comemorado o mês das conquistas históricas das mulheres na sociedade. E também é celebrado no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Esperamos que você seja edificada com este programa. E é com você, Pastor Pedro Lino. Meus queridos e amadas irmãs e irmãos, graça e a paz do Senhor. Estamos começando aqui mais um podcast Evangelho na Real. E o podcast de hoje é um podcast especial, podcast do mês, na verdade, representando também o Dia Internacional da Mulher, que foi esse mês, e também representando todas as conquistas, É o mês aqui nos Estados Unidos em que se comemora todas as conquistas das mulheres. Nesse mês de março, comemora as conquistas históricas das mulheres aqui nos Estados Unidos. Então, é um mês especial e nós resolvemos fazer aqui um podcast especial para você, para nós aqui relembrarmos de uma certa forma, e não só relembrarmos, mas também nos alentarmos ou nos alertarmos para alguns princípios que precisam ser estabelecidos e que precisam ser cuidados também pela igreja. Esse mês de março é um mês que fala exatamente das conquistas, e essas conquistas foram muito importantes. Muitas dessas conquistas são bíblicas, muitas dessas conquistas Deus trabalhou com a sociedade e também com igrejas sérias para que a mulher tivesse conquistas bíblicas e sérias. Agora, obviamente que existem conquistas que não são conquistas, são na verdade invenções humanas, são na verdade situações em que a Bíblia não permite isso, não deveria acontecer, e na verdade é uma distorção e não é uma liberdade nem uma igualdade, mas na verdade tem inferiorizado a mulher, inferiorizado o homem também, o ser humano, e são conquistas que na verdade são perdas e que não são bíblicas. Então, mas a maioria são conquistas muito boas, a maioria Deus tem trabalhado e cuidado das mulheres e abençoado a vida das mulheres, não só através do mundo, mas também através de igrejas sérias. E eu reservei para comemorar esse dia, para trazer uma mensagem nesse dia, o texto de Lucas 8, 43 a 48, aonde a gente percebe aqui a história de uma mulher diferente, de uma mulher realmente abençoadora, de uma mulher realmente diferente no sentido de que ela representa toda a disposição, toda a capacidade de batalha das mulheres que estão nos assistindo. O texto diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizem: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximando-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te e não peques mais. Essa mulher é conhecida historicamente como a mulher do fluxo de sangue. E esta mulher representa muito, na minha opinião, as batalhas que as mulheres têm passado, têm enfrentado na sociedade durante todos esses séculos. Nós vemos aqui uma mulher que, dentro do contexto judaico, ela era considerada não somente uma mulher impura, já que ela sangrava constantemente,
mas ela era, já que ela sangrava. Mas ela é considerada também uma mulher maldita, porque além de sangrar todo mês, ela sangrava constantemente. Então, essa mulher estava vivendo uma situação terrível. Ela não podia ter filho, obviamente, com esse sangramento contínuo. Ela deveria ser amaldiçoada pela sociedade, excluída ainda mais dentro da sociedade que já era machista, a sociedade judaica. E que nós vemos aqui é uma mulher que deveria estar deprimida, deveria estar em casa e deveria estar morrendo à míngua. Mas não é isso que essa mulher faz. Essa mulher é verdadeiramente uma guerreira. E assim, apesar das brincadeiras que a gente faz lá na igreja de mulheres guerreiras, brincadeiras que acontecem no Facebook, o que acontece no Instagram, daquelas provas para você saber o seu caráter, como você é, e aí lhe dar um elogio. A gente vê nessa mulher, biblicamente, algo muito bom e algo muito sério. E eu acho que todas as mulheres deveriam seguir essa mulher. E também os homens deveriam aprender com o exemplo dessa mulher. Mas esse mês, obviamente, principalmente as mulheres que estão nos assistindo e nos escutando. Essa mulher, ela é verdadeiramente guerreira. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela tem uma capacidade de resistir à dor maior do que os demais. E isso acontece com as mulheres em relação aos homens. As mulheres têm uma capacidade de resistência à dor, historicamente, clinicamente, fisiologicamente, do que os homens. As mulheres sofrem mais dores durante a vida e elas conseguem avançar na vida apesar das suas dores. E isso é muito importante. Essa mulher tinha um fluxo de sangue, era não só uma dor física, provavelmente existiam muitas cólicas, muita dor na região do abdômen. Essa mulher deveria sofrer exclusão da sociedade e dos amigos e amigas. Veja bem que ela está só aqui, não está acompanhada de ninguém. Então se percebe que ela vive uma vida só. Mas apesar disso, nós vemos ainda essa mulher fazendo planos, fazendo projetos e não se conformando com a sua situação e com o seu estado atual. É muito importante isso. É muito importante que nós aprendamos com essa mulher a não vivermos uma vida cômoda diante das nossas dores e diante dos desafios que a vida nos impõe. Muitas mulheres vivem uma vida de comodidade, uma vida em que não se despertam a cada dia para enfrentar os seus problemas, os desafios que se colocam diante delas e vencerem. Mas nós vemos mulheres como essa mulher aqui. E se a sociedade tem, de certa forma, buscado a igualdade em muitas situações entre homens e mulheres, é porque mulheres não desistiram de tudo. Mulheres não desistiram do processo em que elas resolveram enfrentar diante da sociedade. Muitas mulheres morreram, muitas mulheres foram achincalhadas, foram violentadas, foram tratadas com muito desdém e com muita violência, mas mesmo assim elas perseveraram. É uma característica, né, que nós vemos em mulheres valorosas. Essa característica de você, apesar de dizer que está doendo, você não desiste de sonhar, não desiste de projetar. Ela disse, apenas eu tocar nas vestes de Jesus, nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Mas uma segunda coisa que nós vemos aqui, além da capacidade de sonhar em meio à dor, nós vemos a capacidade de perseverar também em meio à dor. Sonhar é uma coisa, né? A gente sonha, a gente projeta, mas não o sonhador, o Provérbios diz, o que sonha, sonha e não realiza nada, não vai a lugar nenhum, vai morrer pobre, vai morrer à míngua. Mas essa mulher, além de projetar, além de sonhar, ela perseverou nos seus sonhos. Ela se mete no meio daquela multidão, levando cotovelos para todo lado, sendo apertada de todo lado, uma multidão grande. Ela deveria estar fragilizada pela sua doença, fragilizada por toda a situação que ela vivia emocionalmente. Mas ela persevera no meio da multidão, até chegar próxima de Jesus
e tocar em um dos cordões da orla, um dos cordões da veste de Jesus. Antigamente as vestes tinham cordões para apertar as vestes, para ajustar as vestes, e ela toca ali naqueles cordões e ela é curada imediatamente. O que nós vemos aqui é que essa mulher possui perseverança, e essa talvez seja uma das grandes virtudes de muitas mulheres. Conheço mulheres que oraram 40, 50 anos pelos seus filhos, mulheres que não deixaram de orar pelos seus maridos, mulheres que, apesar das dores e do desprezo, não deixaram de orar pela sua igreja, pelo seu país, não deixaram de orar pelos seus entes queridos, mulheres que perseveraram e perseveraram até o fim. E isso é uma característica que nós devemos valorizar nas mulheres, e essa é uma característica que nós todos deveríamos aprender com essa irmã aqui do passado, e também com todas as irmãs que Deus tem levantado, mulheres perseverantes no nosso meio. Essa mulher persevera e ela chega até tocar nas bordas, nos cordões aí das vestes do Senhor Jesus. Mas além disso, essa mulher, além de ter essa capacidade de sonhar, além de ter essa capacidade de perseverar, esta é uma mulher que confia inteiramente no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela entende que Jesus Cristo é Deus, ela entende que Jesus Cristo tem poder para salvá-la, ela entende que Jesus Cristo tem poder para estancar o seu fluxo de sangue. É interessante notar que o fluxo de sangue aqui, biblicamente, representa, sim, o pecado na nossa vida. Representa, claro, que esse pecado que a gente não consegue parar, que a gente não consegue deixar de pecar também. E essa mulher, ela confia que esse pecado, que essa consequência do pecado, tanto do pecado original como do pecado na vida dela, podem ser estancados pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as mulheres precisam confiar no nosso Senhor Jesus. Elas precisam confiar naquele que as amou e as amou até o fim. E é isso que acontece aqui. Ela, ao confiar no Senhor Jesus, ao tocar nas vestes de Jesus, imediatamente ela é curada. Imediatamente se estanca. O texto fala que ela sentiu que imediatamente ela foi curada. Então, nós devemos sempre observar essa mulher e perceber que a fé dela não nela mesma, a fé dela não no contexto, a fé dela não nas vestes de Jesus, mas a fé em Cristo fez com que esta mulher fosse de amaldiçoada para abençoada, para ser uma mulher salva. O que as mulheres precisam hoje na sociedade é isso: confiar no Senhor Jesus. Confiar nas palavras do Senhor Jesus que estão escritas na Bíblia do Velho e do Novo Testamento. Confiar nas ordenanças do Senhor. Confiar naquilo que Deus tem mandado. E saber que aquilo que Deus tem mandado é o melhor para nós. É o melhor para nós, tanto para homens como para mulheres. Mas, olhando hoje a sociedade, olhando hoje muita violência ainda contra a mulher, olhando hoje de feminicídios que aumentaram ainda mais com a pandemia, eu quero convidar essas mulheres a confiarem no Senhor Jesus, mesmo tendo que denunciar cônjuges, mesmo tendo que denunciar filhos, parentes, mas é hora de ter coragem, perseverança e confiar no Senhor Jesus. Essas injustiças não podem continuar. Mulher fazendo o mesmo trabalho dos homens e ganhando menos, também isso não pode continuar. Nós temos que entender que as mulheres são diferentes, têm funções diferentes dentro da sociedade. Mas uma vez que elas estão inseridas no mercado de trabalho, uma vez que elas estão inseridas dentro da sociedade, elas devem receber o mesmo tratamento dos homens, já que realizam o mesmo trabalho que os homens. Elas devem ganhar de forma igualitária. Agora, sempre percebendo que as mulheres não são superiores aos homens, os homens não são superiores às mulheres, sempre percebendo que as mulheres são tão pecadoras como os homens e precisam de redenção tanto quanto os homens,
e sempre percebendo que a liderança da casa cabe ao homem e não à mulher, mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela gera vida dentro da sua casa, ela é uma auxiliadora idônea para o seu marido e ela pode, de todas as formas, abençoar a sociedade, não só como uma empresária, não só como uma médica, como uma advogada, como uma engenheira, mas abençoar a sociedade principalmente como mãe, né? Com o seu dom de mãe. Então eu quero deixar essa palavra aqui a todas as mulheres, deixar essa mulher do fluxo de sangue, uma mulher que sonhava apesar da dor, uma mulher que perseverava apesar da dor, uma mulher que confiou no Senhor Jesus apesar da sua dor. E ela chega ao final daquele episódio com Jesus, onde ela escuta: filha, filha, ela já é filha de Deus, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que bom se as mulheres da nossa sociedade almejassem isso, almejassem ouvir essas palavras do Cristo, almejassem ouvir essas palavras do Senhor Jesus e depositasse as suas confianças não em homens, não em leis, não em projetos progressistas, mas colocasse a sua fé no Senhor Jesus. Feliz mês das mulheres, feliz mês das conquistas das mulheres, feliz Dia Internacional das Mulheres, e que as mulheres sigam sempre o exemplo de Jesus. E não dos homens, porque muitas mulheres têm se tornado rascunhos, caricaturas dos homens. Homens de mau caráter, homens violentos, homens mal intencionados. Que as mulheres não sigam os machistas quando lutarem contra os machistas, mas que as mulheres sigam o Cristo, que é aquele que ama a mulher e o homem de maneira igualitária. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham uma ótima semana no amor de Cristo. Tchau. Muito bom! Desejamos a todas as mulheres um feliz mês na presença de Deus. E você que está nos ouvindo, tenha um encontro real com Cristo Jesus. Queremos agradecer a audiência até aqui. Se você gostou deste programa, não deixe de compartilhar no seu WhatsApp e redes sociais para que mais pessoas também possam aprender da simplicidade da palavra de Deus. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio. Lembrando que você também pode fazer a sua pergunta. Envie-nos um e-mail para a nossa produção com o seu primeiro nome, cidade de onde está falando e pergunte para utv@ctkunited.org. Toda semana estaremos aqui para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo aplicado à vida cotidiana, com base na teologia reformada. Então não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio. Este programa é produzido pela Igreja Presbiteriana Christ the King United, localizada na cidade de Ubor, Massachusetts, nos Estados Unidos. O endereço da nossa igreja pode ser encontrado na descrição deste episódio, ou você pode acessar o nosso website www.ctkunited.org. Nos siga também nas redes sociais. Eu sou o seu co-host, Márcio Araújo, e as perguntas deste programa são respondidas pelo nosso pastor local, Reverendo Pedro Lino. Obrigado por nos ouvir e até o próximo.